boa tarde! Estamos dando início em mais um Café com Elas. Sejam todas bem-vindas. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Peraí. Vamos chamando mais alguém. Deixa eu já começar. Já vou chamar ela. Deixa eu já. Oi, Júbia, tudo bem? Estou muito feliz, muito feliz. Também, eu um pouco nervosa, mas estou muito feliz também. Ai, gente, obrigado, Jesus. Obrigado, Marcinha, por este momento incrível. Boa tarde para você aí de casa que ainda não pegou o seu café. Pegue o seu lanchinho. Gente, nesse horário tá pedindo um suquinho aqui, Márcia, porque o sol aqui, um sol para cada pessoa. E aí, como que tá? Como que tá? Frio. Aqui tá frio, mas temos vida, né? Temos que agradecer a Deus. Estamos a sentir fria porque estamos vivas. Então, glória a Deus, aleluia por isso. Aceitamos Então, aqui. desse jeito que a gente gosta. Uma boa noite para você aí, Angola, para você de Portugal, para você da França, para você que vai assistir essa live depois, que está em um outro fuso horário do meu. E uma boa tarde para você aqui do Brasil, que está nos acompanhando. Ô, gente, que dificuldade que foi para mim conseguir uma live com essa maravilhosa. Eu falo para a Márcia que é o seguinte, ela mesmo distante, a gente se parece que estamos juntas uma da outra e a gente tem a oportunidade de trocar experiências, trocar ideias e nada melhor do que trocar essas experiências e essas ideias com você aí de casa. Então, sinta-se abraçado, fica à vontade, a casa é sua, Márcia. Olá, eu sou a Márcia Teixeira. Eu sou mãe de 4 príncipes, né? Tenho 3 meninas e um menino. Eu sou a esposa amada do Noel Quadros, né? O homem da minha vida. Eu sou uma mulher feliz, uma mãe dedicada, uma esposa feliz. E isso tudo deve-se também, né, o meu processo da psicanálise, né? E também, em primeiro lugar, a Deus, né? Porque senão, sem Deus, nada, né? Não podemos nada. Então, deve ser o meu processo da psicanálise, né? Porque antes disso, a Márcia era uma mulher que sentia rejeitada o inconsciente, né? Porque ela não sabia o que era, né? Então, era uma mulher infeliz, era uma mulher que vivia do que os outros vão pensar sobre mim. Então, era uma mulher que não fazia as coisas, né? Mas com aquela coisa, né? O que vão pensar de mim? E não tinha, parece que não tinha vontade própria. Às vezes não fazia as coisas pela minha vontade, mas sim pelos outros. Era como se fosse o piolho andar na cabeça do outro, né? Por isso, era assim como eu pergunto sempre, né? Se a gente somos piolho, porque quem é piolho que anda de cabeça em cabeça. De cabeça em cabeça, pois era isso, né? E depois com a psicanálise eu vim perceber, né, o porquê disso tudo, que é a rejeição, né, vindo uma pessoa que cresceu sem o pai, né, a falta de um pai, já vemos que a falta de um pai faz na vida de um filho, né, principalmente de uma filha. Então, quando crescemos sem essa essência masculina, né, do nosso pai, então estamos sujeitas a passar por muitas coisas na vida, né, por causa dessa rejeição. Aceitamos muitas das vezes relacionamentos tóxicos, muitas das vezes leva-nos a nos envolver com várias pessoas, às vezes não entendemos, né, que a gente olhamos para várias mulheres e vemos, ela hoje está com um, amanhã com outro, só que não entendemos quem
não está nesse meio, né? Quem não estuda psicanálise, muitas vezes nós, seres humanos, já temos essa mania de julgar as pessoas, né? Não temos empatia, então a nossa primeira coisa é que vamos julgar, né? Olha, hoje ela anda com um, amanhã ela anda com outro, mas não entendemos o porquê. Então, isso tudo vem do quê? Vem da falta que o nosso pai nos faz. Então, com a falta do nosso pai, não crescemos com nossos pais, faz com que aceitemos relacionamentos, né? Tóxicos, faz com que nós nos envolvemos com várias pessoas e, e não temos vontade própria, não sei, fazemos tudo que as pessoas querem que nós fazemos só para fazer as outras pessoas felizes. Deixamos de... Falamos não para nós, para dizer sempre sim às outras pessoas, né? Porque tudo sim, 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 queremos fazer tudo pelas pessoas e não para nós. Então, por essa fase, né, por eu ter passado por isso, eu tive um relacionamento de 12 anos, o qual foram momentos bons, sim senhora, mas também houve muitos momentos tristes, onde eu aguentei muita coisa, que só agora estudando psicanálise eu entendi o porquê. E fui levando esse relacionamento já ao ponto de eu ser a mãe, não é? A mãe da pessoa, por isso que o relacionamento também não deu certo. Já chegou uma altura que já acabou, porque eu tinha aquela autoridade, não é? Com isso, a falta de um pai. Não tive um homem que me pusesse limite, né? Um pai que desse aquela ordem. Então, a falta disso fez com que eu fizesse que fosse também no relacionamento a Carlão, a masculina. Então, às vezes, eu que tomava as rédeas das coisas, eu não tinha maneiras a falar. E isso, e juntando outras coisas também, né? Não só pela minha parte, mas pela outra parte, fez com que o relacionamento de 12 anos, duas filhas, terminasse. Entretanto, mudei de país por causa disso, mudei de país, onde eu vivi 7 meses sem minhas filhas, mas depois consegui, quando eu consegui arranjar o trabalho, a minha casa, mandei vir as minhas filhas, e depois nisso envolvi-me também, tive também outro relacionamento, onde fui passando mais ou menos as mesmas coisas. Até que depois tive 2 filhos e quando houve já a separação desse meu novo relacionamento, aí é que eu decidi, não, em vez de eu estar ali a chorar pelo leite derramado, vou procurar ajuda. Decidi levantar, né? E fui procurar ajuda, fui vendo coisas sobre casais, procurei até o Rafa Neri, o Dr. Jorge Rodrigues, vi tudo sobre casais. E foi quando a psicanálise apareceu na minha vida. Eu vi a live, eu já vi a live da pastora Ângela desde que me conheço como gente, eu conheço a pastora Ângela. Então, eu vi as lives dela, mas eu não sei porquê, por carga d'água. Houve um ano que eu deixei de ver as lives. Mas depois, a partir daí, eu comecei a ver as lives novamente e foi já quando a pastora Ângela falava sobre psicanálise. Eu não entendia o que é isso, o que é isso, não entendia nada. E nessa mesma live, ela fez a live com uma psicanalista, uma colega nossa, que é a Amanda, e eu me identifiquei muito com a história dela. Então eu disse, não, eu preciso fazer terapia. E aí depois eu liguei para a Amanda, fizemos terapia e ela deu-me vários conselhos também, e eu fui seguindo. E, e depois, através disso também, eu disse, não, eu vou entrar no curso. Só que a Márcia era quê? A Márcia era uma mulher que era a rainha dos cursos. Eu fazia todos os cursos, mas eu não terminava. E eu, na altura, quando me inscrevi, tinha 3 cursos ainda que não tinha terminado. E eu pensei, meu Deus, mais um curso, será que eu vou terminar? Será que eu não vou terminar? E a Amanda aconselhou-me, ela disse, não, vai, esse é bom, bom, bom. E eu realmente fui e apaixonei-me pela psicanálise. Tanto que às vezes quando eu ficava um dia sem fazer, eu já me sentia mal. Apaixonei-me por esse universo e foi o curso que eu fiz e terminei e fiquei muito feliz. E através da psicanálise eu comecei a ver muitas coisas e também foi mais também a minha intimidade com Deus também foi aumentando, né? Porque eu nasci no berço evangélico, mas também não fazia as coisas como uma pessoa mesmo de Deus tem que fazer, porque eu ia na igreja um dia, outro dia já saía, fazia coisas que não devia, não respeitava a mãe. Então, apesar de ter vivido em berço evangélico, também não tinha muito conhecimento. Talvez também, não sei, na igreja não nos ensinavam muito sobre isso, então não tinha muito esse conhecimento. Então, também com a psicanálise também foi isso. E através da psicanálise eu fui mudando, eu fui vendo que, porque nós temos sempre essa coisa de dizer, né, que a culpa é sempre dos outros, nunca é a nossa, né? Então, eu fui vendo as coisas que eu fiz, eu fui pondo a mão na massa, fui fazendo as coisas e fui tratando bem
o meu marido mesmo, depois dele ter saído de casa, né, ele ia lá para casa para ver os filhos, eu fui sempre tratando como se nunca tivéssemos separado. Eu tratava-o bem, eu fazia comida, a melhor comida, a comida que ele amava. Ele encontrava-me sempre bonitona, cheirosa, a casa Que bonita arrumada. tu Olha, é, mulher. Tu é uma mulher linda. obrigada. Eu não tinha uma rotina, mas eu criei rotina e ele sempre que ia lá à casa ver os filhos, ele encontrava sempre a mulher toda organizada, toda bonitona, eu treinava e encontrava sempre as comidas dele, ele até achava estranho. Eu já não estou aqui, mas como é que ela faz essas coisas? E eu fazia, muitas vezes convidava para ele dormir lá em casa, às vezes ele fazia duro, não dormia, outras vezes ele dormia, e eu, quando ele às vezes ia só dar uma visita rápida às crianças, eu preparava as marmitas, a marmita durante uma semana para ele levar para o trabalho, para congelar. Eu preparava e ele ficava assim, ficava sem jeito, né? Mas já sabemos, né? Quem é da Bíblia, quem lê que o amor constrange. Ai, E o que é que eu disse? O que é que eu fiz? Eu vou constranger esse homem com amor e vou fazer como Jesus nos fez, porque Jesus veio, morreu por nós, sem esperar nada em troca. Porque a partir do momento que nós fazemos as coisas para o outro sem esperar nada em troca, por mais que eles não façam aquilo que nós queremos, ou nós estamos a fazer, mas eles tratam-nos mal na mesma, nós não desistimos. Mas se nós vamos com aquele ego, eu vou fazer, mas se ele não fizer, eu desisto, aí não dá. Então eu decidi, não, vou fazer como Jesus fez. Então, mesmo muitas vezes levando patadas do lado dele, eu continuei a fazer a mesma coisa. Muitas vezes ele vinha, julgava-me, falava, tu fizeste isso, fizeste aquilo. A mulher já sabe como é que é o sangue, ainda mais uma sanguínea. Eu já queria falar, não, tu também fizeste isso, mas eu me segurei, não, aqui eu estou a falar dos meus erros, não estou a falar dos erros dele. Eu só falava das minhas coisas, tanto que no momento que eu menos esperava, numa pior situação que estava passando na minha vida, o homem decide voltar para casa, e olha que nessa altura, eu até nunca falei a ninguém, eu estava sem casa porque o senhor da casa decidiu que queria vender a casa. Então eu tinha que sair da casa às pressas. Eu fui viver aonde? Na casa da minha besta. A Jacqueline está ali, não é? Claro. Fui viver na casa dela. Então, olha, imagina a casa dela. A casa dela é uma casa de boneca. Então, estava lá a família toda. Eu, ela, os meus filhos, o filho dela, o marido. E o meu querido, o meu amado, decide voltar naquela situação. E eu, conhecendo ele como conheço, eu e a Jacqueline ficamos estranhos. Como é que ele decidiu voltar ainda por cima nessa situação? E ele aceitou, voltou, conversamos e estava fora. Todas as pessoas que sabiam, são os meus íntimos, porque eu nunca fui de falar dos meus problemas em redes sociais. Quem me via na rua, mas está tudo bem? Eu era como aquela mulher tsunami, está tudo bem? Vai tudo bem. O homem saiu de casa, eu estou ali a sofrer, mas está tudo bem. As pessoas nem sonhavam que ele tinha saído de casa, muitos nem sonhavam, só mesmo os mais íntimos. E os que estavam à volta, muitos também não acreditavam. Eu também tive incrédula, muitas vezes eu não acreditava que ele pudesse voltar. Da forma como saiu e da forma como ele falava, eu não acreditei, não acreditava muito mais. Claro que a nossa fé, né? E eu penso assim, eu vou passar pela prova, eu vou dando glória a Deus. Eu vou orar e eu vou fazer as minhas coisas. Então, eu orei, eu fui procurar ajuda, eu fiz as coisas e, através disso, Deus trouxe meu marido de volta. E numa das minhas orações, quando eu orava, eu dizia assim, mais uma vez, como eu digo, nós temos a mania sempre de dizer que o erro é dos outros, nunca é nosso. Então eu orava e dizia, pai, por favor, pai, se for da tua vontade que ele venha, mas se ele voltar, que ele volte restaurado, que ele volte mudado, que ele deixa de ser um menino, que seja um homem. Eu quero assim, até que Deus fala comigo e diz, quem tem que mudar és tu. Talvez a mudança dele para te mudar e não ele, porque tu é que tens que mudar. Eu, a partir daí, e eu também ouvi ela dizer assim, não te preocupes, ele vai voltar. A partir daí eu enxuguei as minhas lágrimas, eu mantive a minha fé e continuei a fazer as coisas. E às vezes eu via assim, mas ele já não vai voltar, porque ele ia lá à casa, nós temos um grupo, nós temos eu, a minha amiga a Jacqueline, a Carla, nós temos um grupo onde nós nos reunimos e é como se fosse uma terapia, onde há muitas perguntas, várias perguntas. Então, nós voltamos a fazer esse grupo, e quando ele ia lá à casa ver os filhos, também estava lá nesse grupo, e as perguntas que se fazia e as respostas dele, tudo apontava que não voltaria.
Eu saía de lá muitas vezes com vontade de matar esse homem. A Jacqueline também, muitas vezes, todo mundo ficava assim, ele já não vai voltar, esquece, esquece. Mas eu aí sempre, ele vai voltar, porque nós ainda não somos casados, nós, pronto, estamos noivos. E eu disse assim, ele vai voltar, nós vamos casar. E tipo, as pessoas ficavam assim a olhar, tipo, está tudo aponta para que não vai voltar. Como é que ela continua assim? E eu continuei com a minha fé. E quando menos esperei, o meu homem voltou em casa. E Glória a voltou Deus. realmente. E como diz, né? Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos ou imaginamos. E realmente ele voltou muito mais do que aquilo que eu pedi a Deus. Ele voltou como um homem restaurado. E isso não é, isso deve-se o quê? A minha mudança. Porque mudando nós, tudo à nossa volta muda. E, e que eu espero que as mulheres aprendam com isso é que quando há algo que nos chateia muito naquela pessoa, nós temos que ver a nós porque é que nos chateia, né? E relacionamento, principalmente com os casais. Muitas vezes as mulheres, ai, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido isso, mas a mulher é chata, a mulher às vezes é insuportável, e a Bíblia já diz, né, que o homem prefere dormir na rua, né, do que ou numa casa com goteira, do que uma mulher rixosa, uma mulher chata. E realmente a nossa casa, o nosso lar tem que ser um lar de paz, onde o nosso marido tem prazer de voltar em casa, tem prazer de estar em casa. E não era isso e não é isso que muitas vezes acontece no lar, e também não era muitas vezes que acontecia. A mulher ali chata, 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 o homem está saindo do trabalho, o que ele quer é quê? É voltar no conforto da minha família, ter ali a minha mulher. E quando não acontece isso, o homem, claro, também que ele fica, né, fica chateado, e as mulheres, ai, meu marido isso, meu marido aquilo. Não, mulheres, se vocês querem a mudança do vosso marido, ou de qualquer um, não só do marido, mas qualquer pessoa, mudem vocês primeiro. Mudando nós, tudo à nossa volta muda, não tem como. E eu já ouvi muitas perguntas como, já ouvi muitas pessoas dizer, olha, tu mudaste o Noel. Como ele era, porque ele era um mulherengo. Ele era um mulherengo, mas graças a Deus ele hoje é só um homem de uma mulher só. Porque a nova mulher, a mulher que ele tem, é uma mulher que lhe dá prazer, que ele não tem mais vontade de procurar outras mulheres, não tem vontade de sair de casa, ele volta do trabalho e ele quer voltar para o lar dele, porque ele sabe que tem uma mulher que ama muito, que está à espera dele, tem a sua família, e tem um lar harmonioso, tem um lar cheio da presença de Deus. Um lar sem a presença de Deus não é nada. Um lar de luz. Então, é onde ele quer voltar. Então, não tem como ele ir mais para a rua procurar outras mulheres. Não, não tem como. Por quê? É por isso, mudando nós, as outras pessoas mudam. E eu disse, quando te fazem essa pergunta, como é que tu conseguiste mudar esse homem? Eu disse, eu não mudei ele. Eu mudei a mim mesma. Mudei, através da minha mudança, ele mudou. E também não só com ele, como também com os meus filhos, porque nós já sabemos, né, que há repetições na psicanálise, nós aprendemos que há repetições de padrões, né? Então, o que a minha mãe fazia na infância, muitas das vezes veio-se refletir na minha idade adulta com os meus filhos, porque a minha mãe gritava muito e não sei o quê, então eu também vim refletir isso sobre os meus filhos. Então, era uma mulher também que gritava muito com eles e fui aprendendo também a ter esse equilíbrio. Porque a Márcia só gritava com as crianças, coitadas das crianças. Então, eu tô nessa fase. Não sou perfeita, estou longe disso, mas eu procuro sempre conhecimento e aprender mais. E estamos aqui, nós somos seres humanos, estamos em constante evolução, então eu estou sempre nesta de aprender mais. Há coisas que eu ainda faço, realmente, às vezes que é errado, mas eu também estou pronta a pedir o meu perdão, eu estou pronta a mudar e eu vejo naquilo que eu errei e eu vou mudando. Agora eu vou deixar falar um bocadinho, Núbia, porque eu acho que eu estou a falar demais. Para quem tinha vergonha, acho que estou a falar demais. Você Pode falar, Núbia. percebeu que ela contou todo o segredo? Agora você percebeu quantas vezes a Márcia simplesmente ela decidiu tirar as vendas dos olhos e permitir a se enxergar e permitir a procurar o que verdadeiramente era de conserto. Às vezes, nós não só precisamos tirar as nossas vendas dos nossos olhos, como nós precisamos tampar a nossa boca. Eu falo que por isso que Deus deu nós 2 ouvidos e uma boca, porque se ele tivesse dado nós 2 bocas, aí, meu filho, para quem fala demais igual eu, igual você, igual muitos, né?
Mas vamos entendendo que esse café com elas, ele sempre nos traz um aprendizado, sempre nos traz uma história. E eu tive como base, quando eu decidi fazer esse café com elas, eu falei, não, eu vou começar a colocar um tema da Bíblia e aquilo que aquilo traz para a vida da gente hoje, o que traz de aprendizado. E a gente vê na Bíblia uma história, ô Márcia, de uma mulher. Sara, ela foi uma mulher que Deus fez uma promessa na vida de Sara. Deus fez ali todo um mover sobre a vida dela, só que o que acontece? Ela achou que a promessa era no tempo dela, na hora dela e do jeito dela. Você começou entregando todos as suas histórias, todas ali aquela trajetória que você teve. E você também relatou que você teve aonde você ouviu que Deus falou várias vezes que o Senhor ia trazer. Mas em nenhum momento você correu atrás de lá e falar, não, vamos voltar logo, que agora Deus falou, então vamos voltar. Você fez o quê? Você permitiu a esperar o tempo de Deus. E vemos que quando nós permitimos esperar o tempo de Deus, nós sabemos que essas vendas, sabemos que todas aquelas escamas que tampam os nossos olhos, que nos faz paralisar, gente, chega uma hora que você abre, é aquela história, pode um cego guiar outro cego? Peraí, Márcia, peraí. Pode a Márcia me guiar, ela estando da onde ela está e eu estando daqui, sabendo que nós duas estamos no mesmo problema e não consegue consertar? Não, não pode um cego guiar outro cego. Mas pode nós em Cristo, quando nós estamos com o nosso pensamento voltado para Cristo e com a nossa voz, o nosso ouvido atento também para as coisas que o Senhor tem para direcionar para nós, a gente vemos a mudança. E aí nós vimos nessa trajetória da Márcia, gente, vamos lá, 12 anos, cara, eu costumo dizer, Márcia, sério, tudo o que acontece na minha vida, antes de uma live, eu fico às vezes sem entender. Eu falo assim, Deus, mas por quê? E eu entendo que o processo eu só vou entender quando está no decorrer da live. Você acredita? Isso é tão incrível. Por quê? Eu passei por tantas coisas esses dias e eu estava perguntando, Senhor, mas por quê? E aí eu já tinha marcado a live e eu falei assim, aí chegou o momento da live e a gente vê ali o cuidado de Deus. E eu, todas as lives, eu falo assim, Deus, o que eu vou fazer hoje? Ou o que eu vou falar? Só que não vinha palavras, não vinha até mesmo entender o que eu vou pegar, o que eu vou dizer. E ali você começou a falar sobre a sua história e eu com apenas um direct. E isso é interessante que a gente viu na sua história que você, por várias vezes, passou por situações onde você não teve um apoio de um pai, onde você teve momentos difíceis, momentos que teve cicatrizes, momentos que te trouxeram dor, momentos que te trouxeram aquela questão de estar só, mas aquele só que foi preciso você passar por todos esses momentos, esses embaraços, essas dores da sua vida, para você entender que essa cicatriz, ela precisava jorrar uma água limpa. É como se essa cicatriz que você teve precisava ser curada, você precisava deixar tirar a casquinha, você precisou deixar ser curada de dentro para fora para poder exalar o cheiro de Cristo nas outras pessoas. E isso é muito bom. E eu fico muito feliz por você. Você pode continuar hablando com a gente. E também, eu quero dizer, gente, é sério, sabe? Eu me sinto. Eu tô falando. Não, eu falei duas coisas que eu quero acontecer, porque Deus ele tem me presenteado com a oportunidade de conhecer outros países sem antes ir até esses países. Mas eu falei, quando eu chegar em Portugal, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero vestir aquele sobretudo, aquele jaleco de roupa bem fria, assim, sabe? Me sentir a mulher assim, gente, oh meu Deus! Não, e quando chegar nesse momento, eu vou entender, não é preciso tudo isso. Mas o que eu trago aqui, descontraindo esse ambiente, é para dizer para você que está aí em casa, chega perto. Você viu o que é uma mulher quando se decide estar na presença de Deus e se decide colocar todos os seus sonhos e os seus planos na mão do Senhor? O que acontece? Conta para nós, Márcia, mais para a gente sobre toda essa trajetória, sobre essa experiência,
E, gente, a gente vê hoje o Instagram da Márcia, eu vejo coisas que eu fico impactada e eu estava olhando. Você vê o cuidado de Deus, você vê, além do cuidado de Deus, você vê uma família estruturada, lapidada pelo Senhor. E tudo isso é a mão de Deus. É verdade. Por muitos momentos, né? Eu era como Sara. Sara naquela fase incrédula e queria as coisas no seu tempo, né? E foi o que aconteceu, porque essa não foi a nossa primeira separação. Porque a nossa primeira separação, eu fui à bruta e buscar, isso que foi que nem Sara. Em vez de esperar a promessa de Deus, o que ela faz? Ela põe a Agar para fazer, já que eu não posso ter filho, então Abraão tem Agar e faça filho com Agar. E era isso também. Eu ia buscar, e realmente fui, a primeira separação, fui, olha, volta, prometo, vou ser isto, não vou fazer isto, vou fazer isto. E o que aconteceu? Não deu certo. E é aquela coisa, né? Que nós oramos, pedimos a Deus para que Deus faça, e Deus diz, filha, no meu tempo. Mas o que nós fazemos? Nós queremos dar atalhos. Não, Deus faz por ali, vai por ali, vai por ali. Então, muitas das vezes, o que Deus faz? Eu já disse, não é o tempo dela, mas olha, Deus pega, dá de volta, só que quê? Pior, aquilo está pior do que já estava. E quando Deus queria me lapidar, e eu, em vez de esperar, ter esse tempo de espera, o que é que eu faço? Eu, porque quero, e o marido volta, mas os mesmos erros, as mesmas coisas acontecem. Mas eu, na minha cabeça, eu era a mulher perfeita, a mulher que fazia tudo. Ela é que é uma criança que tem que mudar, ele quer isto, que aquilo, eu sou a perfeita, mas não. Então, é como eu digo, essa separação, a última, foi muito sofrida, mas para mim foi ótima, foi perfeita, porque se não fosse essa separação, eu não buscaria as coisas, eu não buscaria, não é? Sobre relacionamentos, buscar aprender mais sobre relacionamentos, porque na minha cabeça eu sabia tudo, eu era perfeita. Então, eu não buscaria ajuda, porque estava tudo bem. Nós só mudamos, nós só, não é? Tentamos melhorar as coisas quando as coisas já correm mal, quando o leite já caiu, né? Quando o homem já saiu de casa, aí é que a gente vê, não, o que é que eu fiz de errado, né? Quando eu me vejo ela sair de casa e eu agora já com 4 filhos, eu penso, meu Deus, eu sempre falei que eu era daquela que não vou ter filhos com vários homens, só vou ter com um homem. E acabo, me vejo com 2 filhas de 2 e filha de outros 2, e agora o homem foi. E o que é que vai ser de mim? Quem é que vai me querer agora com 4 filhos, 2 de cada pai? O que é que eu vou fazer da minha vida? Pensei assim, o que é que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Então, é isso que também deu-me mais força. Eu disse, não, eu não quero mais outro homem na minha vida, eu não quero mais que outro homem conheça o meu corpo. Eu vou lutar pelo meu relacionamento, ainda que tudo aponte que não. Mas a última palavra é de Deus. E a minha fé, eu não perco. Então, eu disse, eu estou a passar por isso, mas eu vou viver a paz que só Cristo dá, mais ninguém. Eu não vou viver a paz que o mundo dá. Então, eu estou aqui nessa situação, sim, senhora. Eu estou aqui a sofrer no meu secreto, mas é esse homem que Deus pôs na minha vida, e mais 2 filhos eu tive com ele, eu não quero mais outro homem a conhecer o meu corpo. Vai ser ele, sim, senhora, ele que vai voltar, nós vamos casar, nós vamos ser felizes até que a morte nos separe. E muita gente achava isso uma loucura. Como? Ela está dizendo que vai voltar e vai casar, o homem já não quer mais. Ele vai voltar, ele vai ser meu marido e vamos casar, sim, senhora. E com isso, dele sair, é por isso que eu digo, essa saída dele para mim foi perfeita. Foi a mudança mesmo total, né? Foi né? Aquela chave, aquela virada de chave. E depois disso, eu vi muitas coisas, né? Vi muitas coisas também de errado que ele fez, mas que nós a conversamos, houve perdão, e para mim, depois de eu ter descoberto uma traição, eu posso falar, e que às vezes as pessoas dizem assim, como é que ela vai nas redes sociais, ela diz que foi traída, e ela, como se eu tivesse a incentivar, né, por exemplo, os homens a traírem, porque as pessoas dizem assim, tá bem, ela pode perdoar, mas não precisa vir falar aqui nas redes sociais. Não, precisa sim, eu não tenho que estar aqui a mentir a minha vida, eu não tenho que estar aqui, não é, a fazer aqueles joguetes, não. Sim, fui traída. Quem nunca? Também quem não foi, olha, graças a Deus, então se trata bem mesmo o teu relacionamento para não passares por isso. Eu fui, sim, senhora, quando descobri foi triste, mas
para mim, eu não estou a dar apologia à traição, mas para mim foi a melhor coisa. Né? Eu descobri, fiquei triste, sim, senhora, mas depois disso, depois do meu amadurecimento, né? Depois também, graças à psicanálise e mesmo da minha intimidade com Deus, depois disso, eu falei, sentamos, conversei, perdoei e a partir dali nós estamos a viver uma vida melhor do que aquilo que nós já vivemos. Não estou a dizer que trai, mas às vezes é necessário, eu acho que é necessário para nós abrirmos os nossos olhos, porque muitas das vezes o nosso eu, né? O nosso ego, muitas das vezes está aí o nosso ego inflamado e muitas das vezes nós pensamos o quê? Nós temos o homem em casa, né? Já está aí o homem conosco, não precisamos de fazer mais nada. Não, precisamos sim, mulher, nós precisamos de cuidar de nós. Nós precisamos de continuar lindas, nós precisamos de ser aquela mesma que no início, quando nós conquistávamos o homem, nós não íamos de qualquer maneira, nós não íamos despentear, não, nós precisamos de ser essa mulher, nós somos mães, sim senhora, mas não precisamos de estar abandalhadas, não precisamos de estar, né, como se nós somos filhas de um Deus vivo, nós não somos filhas do inclínio do inferno. Este sim veio para roubar, matar e destruir. E Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, é isso. Eu fui traída, sim, senhora, mas a partir do momento que nós conversamos, nós estamos a viver a melhor fase da nossa vida. E eu me alegro e me emociono a falar isso, porque hoje eu tenho um homem, eu não digo perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas um homem que eu nunca pensei. Nunca pensei. Eu tenho a Edna, eu tenho a Jaqueline, a minha irmã, que elas sabem da história. A Edna também, quantas coisas nós já passamos, não é? Sabem sobre isso. E olha que nos momentos que eu estava a passar isso, muitas pessoas não sabiam. Eu já, mesmo sem saber o que era psicanálise, eu já aconselhava outras mulheres sobre relacionamento, porque o meu lema é sempre assim: tudo que puder ser feito para que não haja separação, e principalmente quando há filhos no relacionamento, vamos fazer. Então, eu cheguei a aconselhar mulheres que eu não conhecia. Eu estava assim no Instagram, me rolava, e eu via a mulher que... Por exemplo, tem aquelas mulheres que às vezes vão falar as vidas delas nas redes sociais. Eu via, eu dizia, ai meu Deus, eu mandava mensagem para ela, a pessoa sentia-se tão à vontade que ela trocava de número comigo. Eu dava conselhos sobre o relacionamento quando eu estava a passar por essa situação. Então, nas vezes que eu passava por essa situação de abandono, era quando eu aconselhava mais pessoas sobre relacionamento e graças a Deus sempre deu certo. Pessoas que pensavam em separar, outras que foram traídas e que não se perdoavam. E eu dizia, se tu perdoaste o homem, por que tu não te perdoas? Perdoa sim, senhora. Ai, porque lá está, aquela nossa coisa que nós ouvimos sempre na infância. Não faz isto porque a fulana não vai gostar. Não faz isso porque a pessoa não vai gostar. Por quê? Aquela coisa de ouvirmos o que os outros vão pensar. Então, a pessoa amava, estava ali com o parceiro. Ela perdoou ele, mas ela não se perdoava. Por quê? Porque que as pessoas vão pensar? Porque a minha família não aceita, as minhas amigas dizem isso, dizem aquilo. E eu dizia, mas quem é que vai ficar com ele? Na noite, no momento da noite, né? Quem é que vai estar contigo? São a tua mãe? As tuas amigas? Se tu perdoaste o teu homem e voltaste com ele, perdoa-te a ti também, querida. E vivam felizes. Não importa o que os outros dizem, porque nós não somos aquilo que os homens não, nós não somos aquilo que os outros falam sobre nós. Nós não somos. A Márcia não é as feridas que eu passei. Eu não sou aquela que foi... que viveu a rejeição de não crescer com o pai, que viveu tantas rejeições mesmo na fase, né, na minha fase a crescer, na minha fase adulta. Eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu sou a Márcia, filha do Deus vivo. Eu sou linda, princesa do Senhor. Eu sou maravilhosa. Eu sou uma mulher que estou em constante evolução, em constante mudança. E eu sou aquela mulher que eu estou pronta e dedicada a fazer feliz a minha família, os meus amigos, todos que estão à minha volta. É isso que eu sou. Agora, nós não podemos nos definir por aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Hoje vem uma pessoa e diz, ai, tu és linda, maravilhosa, eu estou feliz. Amanhã vem outra, ai, tu não és assim, tu és feia, ou tu não serves para nada, e eu estou infeliz. Não. Nós não podemos viver aquilo em função daquilo que as pessoas dizem. Porque, essa live não é sobre religião, mas nós falamos também sobre o nosso Deus. Se vocês querem saber quem vocês são e não sabem, vão na Bíblia. Vocês têm que dizer assim, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E se o nosso Pai diz que nós somos as meninas dos olhos dele, a princesa dele, o Senhor nos ama. Tudo, os nossos pecados que nós fizemos, o Senhor nos perdoa e joga no mar do esquecimento. Quem somos nós para lembrarmos mais do nosso passado?
dos nossos erros. Não, nós não somos aquilo que fizeram conosco. Então, cada vez que alguém vive falar algo, que vocês são isso, vocês são aquilo, não acreditem. Vocês são filhas amadas do Deus vivo, filhos amados do Deus vivo. Deus vos ama incondicionalmente. Não liguem com as outras pessoas falam sobre vocês, não liguem. Vocês não mudem a vossa vida em função de outras pessoas. Não façam isso, porque é um erro, meu Deus, que não tem volta. Por causa disso, é muitos nãos para nós e muito sim para outras pessoas e traz muitos problemas. E por causa disso, eu pus a minha relação em risco. Eu pus a minha relação, como é que eu posso explicar? O meu ex, como é que eu posso explicar isso? Eu pus a minha relação em risco por causa do meu ex, como que eu posso dizer? Mas não porque eu gostava do meu ex, eu quis ficar, não. Mas isto também nem é mais por causa do meu ex, por causa das minhas filhas. Mas é mais um conselho que eu vou dar, mulheres. Muitas das vezes, quando nós nos separamos, né? Eu vejo muitas mulheres que se separam e que há filhos. O que é que elas fazem? Elas vigam-se do ex, pondo os filhos, não é? Fazem esse joguete com os filhos. Ele não quer mais nada comigo, então eu vou proibir de ver os filhos, vou fazer isso. Não façam isso, mulheres, porque os vossos filhos, depois, quando crescerem, já é um trauma para as crianças verem os pais separados. Agora, mais esse trauma, né, dela não ver o pai, ou a mãe de falar mal do pai, fazer esse joguete, não façam isso. Graças a Deus, eu não fiz isso, mesmo não sabendo que isso era um trauma para a criança, mas por eu ter vivido isso, viver separada do meu pai, e não gostei. Então, o que é que eu fiz? Eu separei do pai das minhas filhas, eu vim para cá fazer a minha vida. Eu chorei 3 dias quando eu me separei. 3 dias eu chorei, eu não fui trabalhar, pedi permissão, eu não fui trabalhar. Eu emagreci 3 quilos. Quando eu levantei, eu pus a calça do trabalho e vi que eu estava magra, eu disse, não, chega, eu não vou me permitir mais. Já chorei 3 dias, não vou me permitir mais. Depressão é algo que não entra no meu dicionário, porque assim, também não temos nem tempo, nem dinheiro para essas coisas. Então, eu levantei, eu fui trabalhar, através do convite de uma grande amiga minha, Fernanda, que eu sou muito grata pela vida dela, eu amo muito essa minha amiga. Ela convidou-me para vir cá, passar férias, e de umas férias eu decidi, não, eu vou mudar de vida. E que era algo que eu nunca pensei, mudar de país, eu nunca que eu quis isso, né? Então, eu decidi vir, fiquei 7 meses, como eu tinha dito, trouxe as minhas filhas. Passado um tempo, o pai das minhas filhas disse que não aguentava ficar longe delas. O que é que eu fiz? Não, vem para cá. E eu já tinha o meu relacionamento. Nós já estávamos a namorar, mas ainda era recente, não era assim muito sério. E na altura ele não concordou muito, mas eu disse, eu vou fazer pelas minhas filhas, porque o sentimento por ele já não tenho. E eu vou fazer pelas minhas filhas. E eu fiz pelas minhas filhas e não me arrependo. Deveria ter feito de outra maneira? Talvez deveria ter feito de outra maneira, sim, senhora. Mas eu não me arrependo, porque eu sei a dor de que é crescer sem um pai. E que muitas das vezes os pais se separam e também separam dos filhos, mas ele pode não ter sido um bom marido na altura, mas ele sempre demonstrou ser um bom pai. Tanto que quando eu vim para cá há 7 meses, ele que ficou com as filhas e cuidou muito bem. Então eu trouxe ele para cá, ele viveu na minha casa durante 7 meses, tá ali, ficou perto das filhas dele, estava no meu relacionamento, estava tudo bem, nós temos uma relação cordial, uma relação boa. E 7 meses ele arranjou o trabalho dele, arranjou as coisas, foi viver para a casa dele, arranjou o relacionamento dele, e aí tudo bem, sempre ali, perto das filhas. E quando eu fui estudar psicanálise, eu vi, e muitas atitudes que eu também tive, eu fui ver que eu estava a ter um comportamento como uma mãe. Eu levei o meu ex-marido, eu cuidei dele como se fosse uma mãe. Por quê? Porque lá no inconsciente, eu lembrei-me do meu pai. Porque o meu pai, depois de a minha mãe separou-se do meu pai, ela foi viver para Portugal, e depois a minha mãe ficou lá 1 ano em Portugal, já viste a repetição de padrão, né? De comportamento. Eu repeti mais ou menos como a minha mãe fez. Separou, foi para outro país, 1 ano, mandou os filhos, e o meu pai depois chegou a ir a Portugal. E a minha mãe insistiu para que ele ficasse, só que o meu pai não quis, voltou para Angola. E ali o quê? Uma criança sente-se rejeitada, meu pai não quer ficar. Então, querendo ou não, o meu inconsciente foi naquela época que o meu pai foi para Portugal e depois foi para Angola. Então, quando o pai das minhas filhas liga, me diz, eu não aguento estar longe das minhas filhas, eu quero ficar, eu quero também estar perto das minhas filhas, eu não pensei 2 vezes, sim, podes vir para cá. Ele veio e ficou perto das filhas, e não me arrependo, porque está ali, tem as filhas, e eu nunca fui de pôr as minhas filhas contra, porque
ele quando nós nos separamos, ele saiu de casa, decidiu sair de casa, por traições, essas coisas não dava, e tudo ali, tudo que, pronto, não vem assim muito ao caso. Mas eu poderia ter feito de outra forma, poderia me vingar. Porque nós estávamos em casa conosco, a nossa família, ele decidiu sair de casa para ir se envolver com outras pessoas e também largou a família. Poderia me vingar, mas eu disse não. Não, porque os meus filhos, as minhas filhas já é a tristeza de viver sempre, estar sem o pai. Então eu aceitei e tudo bem. Pronto, tiveram ali, tá até hoje, né? Tem assim, tem um bom relacionamento. E aí tudo bem. E eu vejo muitas mulheres que elas separam e separam os filhos dos pais e falam mal dos pais. É a pior coisa, mulheres, não façam isso. Isso é a pior coisa. E principalmente muitas mulheres que depois, ou mesmo num relacionamento, estão num relacionamento e o pai fez isso, ela vai falar mal do pai para a filha. Mulheres, eu digo uma coisa, quando a mãe fala mal do pai para a filha, nós estamos a colocar as nossas filhas num relacionamento. Ela, automaticamente, ela se sente a mulher também daquela relação. Então, depois, isso cresce, causa um trauma imenso na sua filha. Cresce, o que ela faz? Ela torna-se o Carlão. Ela quer ser a mandante do relacionamento dela, o relacionamento dela não dá certo porque ela quer mandar no relacionamento, ela quer ser o homem do relacionamento porque ela, na infância, ela defendeu a mãe, tomou as dores da mãe, defendeu a mãe e sentiu a raiva daquele pai. Então, ela vai para o relacionamento, vai sendo ela e não vai dar certo no relacionamento. E quando nós julgamos os nossos pais, esquece, quando nós julgamos os nossos pais, então, nós vamos para o nosso relacionamento, só não dá certo. Então, e como eu digo, pode falar depois. E aquilo que a gente vê, né? A gente segue o que a palavra fala. Honra seu pai e sua mãe para que te prolongue para que te prolongue os dias na terra. Só que É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento, e quando a gente vê sobre estes mandamentos de honrar pai e mãe, independente do que aconteceu na trajetória de vida dele, independente do que eles viveram, a gente temos que honrar nossos pais. E aqui, nesse momento, é o que eu sempre falo e é o que vocês estão percebendo. Gente, o meu Instagram, ele sempre traz para você conhecimento, dicas e traz também histórias para que você entenda que você hoje pode se livrar desses padrões emocionais, que você pode livrar também, que você não é o que os outros dizem, você não é o que os outros ditam ou pensam ao seu respeito. Porque se por várias vezes a Márcia fosse deixar o que os outros dissem, o que os outros iam pensar, o que os outros falassem a respeito dela, ela não ia continuar a lutar e a sonhar e chegar até onde ela está chegando. Então, nós vemos a história de uma mulher hoje, nos dias de hoje, que passou por momentos difíceis, ressignificou a sua história, transformou toda aquela história de dor. Às vezes, ela também, uma coisa que eu vi aqui, gente, ela não jogou só, ela não tirou dela a culpa de que ela também erra, de que ela também poderia, que no momento em que ela mudasse as atitudes dela, no momento que ela fizesse diferente, ela ia ver que as coisas boas iriam acontecendo. E a gente nota também, e isso é tão incrível, que trazendo também pelo lado espiritual da Bíblia, a gente vê que se Sara tivesse esperado, acalmado o coração dela e tivesse aguardado, ela não precisaria ter pegado Agar e colocado no lugar que era dela por direito. A gente vê a passagem da Bíblia, a gente vê tudo isso, conta-se histórias de que a gente fica assim, o que a gente pode fazer de diferente nos dias de hoje? Você ouviu a Márcia contar a história dela. A gente não estamos aqui para julgar você que está aí do outro lado. A gente não estamos aqui para ensinar você do que é certo e do que não é certo. Nós estamos aqui para mostrar para você que uma mulher sábia, ela sabe edificar o seu lar e ela sabe se posicionar nas situações difíceis. É fácil hoje você passar por tudo que você passou e você falar bem assim, eu perdoar. É claro que antes do perdão do que a Márcia falou aqui, sobre ela ter perdoado ele, sobre ela estar em paz com ela mesma, não adianta nada também você falar assim, eu perdoo, mas toda hora que surgiu um estique de um problema, mas eu te perdoei? Você, aquele dia, você fez isso, e o cachorro latiu e pronto, e aí?
Não adianta você trazer, reviver um defunto que já está enterrado. Se você perdoou, hoje devemos usar a palavra que eu falo que não é fácil, eu falo para mim, porque antes da palavra do Senhor, antes da gente bater aí para vocês, ela bate na gente primeiro. É como uma espada de dois gumes, né? Que antes de ir aí tá aqui. E a gente traz para você que o perdão, ele não é nem tanto quando você perdoa, gente. Às vezes você fala assim, mas eu vou perdoar, mas e aí? Mas você tem que lembrar que você está curando você. Olha para você ver quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas estão hoje, até mesmo porque não consegue tirar uma mágoa de dentro de si, não consegue se perdoar. Nós não estamos aqui falando para você volte, nós não estamos aqui falando para você não perdoa, nós estamos falando para você se encontrar, se libertar dos seus traumas que te trazem dor, que aí você vai ver que automaticamente você vai sentindo leveza, sentindo paz consigo mesmo e vai voltar a ter uma harmonia. E quando você também tem dentro de si pessoas que realmente estão ali para te ajudar, pessoas que realmente estão ali para segurar no seu colo e falar, vamos juntos. A gente viu a trajetória da Márcia, mas Deus ele foi tão misericordioso, bondoso, que ele colocou a Jaqueline. Eu falo que, Márcia, eu vou te contar um segredo, tá? Chega aqui perto. Você pode ficar tranquila que a Jaqueline também é minha amiga, tá? Muito feliz, eu sei. A Jaqueline, gente, pensa, e eu acho isso que é tão incrível que a gente não estamos não estamos juntas no mesmo lugar, na mesma cidade, mas o Senhor ele une essas conexões. Porque eu falo que quando eu comecei a conversar com a Jaqueline, eu vi o amor de pessoa que ela é. E, gente, a mulher é incrível. Ela é incrível. E se você que é aí de Portugal também e quer comprar umas marmitinhas da Belfast, corre na Jaqueline. Não, mas é sério. E aí a gente vê esse cuidado de Deus, vê que a Jaqueline esteve do seu lado, não só como uma amiga, como uma irmã também que te acolheu. A gente vê pessoas que estão ali do lado de você para poder te ajudar e não julgou a sua história. Então, quando você vê que você estiver passando por esse processo e vê que tem pessoas que estão te julgando mais do que te ajudando, tampa os ouvidos para calar com essas vozes que querem parar o seu chamado, que querem parar os seus sonhos. Lembra que você pode ir além daquilo que você já pensou, que você sonhou, como dicas e conselhos. Segue um dos conselhos incríveis do que a Márcia disse. Primeiro, respira, coloca na mão do Senhor, não ouve aquilo que os outros dizem, porque Deus, a palavra fala que bem sabe o que os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Então, não é isso que vai nos parar, não é isso que vai parar com o chamado, né, Márcia? E a gente vê toda essa trajetória. E, às vezes, muitas pessoas já me perguntaram por que você gosta de fazer live com pessoas de fora? É porque eu quero mostrar que também as pessoas lá de fora, de outro país, passam pelos mesmos problemas que nós aqui no Brasil passamos. A única diferença é que elas se posicionam e que elas dedicam a se permitir ser curada. Não é fácil hoje, se você olhar para toda a trajetória, não é fácil. Eu falo para você, Márcia, que eu também já passei por N situações, e de N situações eu poderia falar, não, eu não quero, eu não vou, não, acabou. Mas o que eu fiz? Eu falei, não, eu sei quem me chamou, eu sei o porquê eu estou aqui. E foi tão gratificante. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma mulher que falou assim, me deu bastante conselho na adolescência, e ela me dava conselho, ela lutava, ela estava ali comigo, e ela não desistiu de mim. Ela todas as vezes me aconselhando, e ela falou assim, Núbia, pela sua história, pela trajetória de vida que você teve, por tudo que você já passou, eu achava que você ia se perder, que você ia acabar no mundão aí, pronto. Mas hoje, vendo a mulher que você se tornou e que você está se tornando, me deixa feliz. E ao ela falar isso, também me deixou feliz, porque eu sei que quantas pessoas desistem de outras pessoas por simples, pelo mínimo, e estão deixando de lutar até mesmo pela sua família, pelos seus filhos, pela sua história ou pelos seus amigos. Quantas amizades hoje são destruídas
por um simples momento, por uma simples coisinha. E o que a gente quer trazer aqui para você neste momento é dizer, vale a pena você persistir, vale a pena você insistir, vale a pena você ressignificar essa sua história, vale a pena hoje você se colocar, eu vou colocar aqui a Núbia olhar para a história e falar assim, eu não sou essa menina que os outros dizem sobre mim. Eu sei o que Deus pensa sobre mim. Eu não sou aquilo que disseram. É aquilo, olha, o que aconteceu no meu passado já acabou. Não precisa eu repetir o ciclo de novo. Já passou. Agora é preciso o quê? Não precisa eu ficar coçando a minha ferida novamente e deixar ela abrir de novo, não. O que basta já foi aberta pelo Senhor, já foi cicatrizada, já foi colocado ali o curativo, já tirou o curativo, já sarou. Agora só tem as cicatrizes. E aí agora a gente também vai para uma passagem na Bíblia onde fala, quando o Senhor curou aquele homem, ele virou para ele e falou assim, pegue a tua cama e anda. Mas era para quê? Não era para que ele carregasse aquela cama e falasse que aconteceu isso comigo, aconteceu isso, vivesse assim, chorando. Mas era para quê? Para que ele pudesse entender que não, eu passei por isso, mas o Senhor me curou e hoje isso é cicatriz. E hoje isso é cicatriz do que eu passei. Então, as cicatrizes na nossa vida, as marcas são para mostrar que aquilo já não nos fere mais, que aquilo já não nos dói mais. Então, hoje, nós devemos pegar isso tudo que nós já passou, todas essas experiências, e colocar apenas como aprendizado, como um aprendizado que vai ajudar outras mulheres. Peraí, toma. Olha para você ver, com tudo que a Márcia passou, com tudo que já aconteceu sobre a vida dela, o que ela fez, ela hoje ajuda outras mulheres a se entender, a se acolher, a se ressignificar a sua história. Então, hoje, o que eu falo para você, mulher que está aí em casa, que vai ver essa live em outro momento, você que está se sentindo para baixo, olha para você ver tudo que foi falado aqui hoje e se apegue atentamente a eu preciso recolher as minhas dores e as minhas feridas e entender que o processo, o dia melhor vai chegar. Da Edna, ela diz, falta-me essa parte de que ela perdoou, mas ela não desculpou. E ela diz que essa parte, ela está a perguntar como é que como fazer isso. Então, eu digo-te assim, Edna. Lucas, pega a bolacha para Emily. Pode falar. Edna, eu digo-te assim, Jesus veio e morreu no nosso lugar sem esperar nada em troca, não é? Quem somos nós para não perdoarmos? Ou então eu digo-te assim, será que tu te sentes será que tu te achas tão, não é santa, como é que eu vou explicar? Pronto, nesse caso, pronto, eu vou dizer, pronto, tão santa, será que tu te sentes tão dona de si que tu nunca vais cometer um erro? Será que tu, se cometesses esse mesmo erro que o teu parceiro fez, tu não gostarias de ser perdoada? Então, da mesma forma que tu gostarias de ser perdoada, perdoa também, porque não há nada melhor do que liberarmos o perdão. Porque eu digo sempre assim, eu não vou carregar câncer, nós aqui em Portugal nós falamos cancro, eu não vou carregar cancro para a minha vida. Por isso, o meu lema é pagar o mal com bem. Quem me fez o mal, eu perdoo. As pessoas às vezes dizem, és muito boazinha. Eu vou perdoar porque foi o que Cristo fez e é o que Deus nos ensina a perdoar. Independentemente daquilo que nos façam, eu perdoo. Então, eu não vou carregar esse mal, eu não vou levar esse mal para mim. Como a palavra já diz, a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Deus é que faz a justiça. Então, nós vamos perdoar, sim, senhora. Então, se tu cometesse esse mesmo erro, tu gostarias que ele te perdoasse. Então, minha filha, minha querida, minha linda Edna, como eu já te disse, perdoa, não há nada melhor, porque quando te perdoas, tu vais ver que vocês vão viver ainda muito melhor do que aquilo que vocês estão a viver agora. Porque, graças a Deus, a Edna é uma que nós conversávamos muito também sobre isso. Não só perdoou, como a Edna está ali, tem a vida dela, tem uma vida feliz, está ali com o marido dela. A Edna fez mais 2 filhos. E é isso, nós temos que perdoar. Por mais que eles nos façam, não é sobre nós.
é sobre os outros. Então, né, nós temos que perdoar, independentemente daquilo que eles que façam a nós, vamos perdoar para nós termos a nossa vida leve, levamos a vida leve, porque se nós alguma vez cometemos também algum pecado, alguma injustiça com outra pessoa, nós vamos gostar de ser perdoadas. Então, da mesma maneira, nós vamos perdoar outras pessoas. Acho que ela diz, não é essa questão, é a questão que eu seria incapaz de fazer seria incapaz de fazer e o meu caráter não deixaria. É isso. Nós, muitas das vezes, nós também, assim como eu também aprendi na psicanálise, nós não nos conhecemos muito bem. Nós, muitas vezes, falamos, eu não seria capaz, eu não seria capaz. Nós não nos conhecemos, porque nós temos um monstro dentro de nós, que às vezes, né, as pessoas às vezes são capazes de suscitar esse monstro que tá em nós. Então, às vezes, nós falamos, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, porque não passamos por essa situação. Então, o dia que tu passares por essa situação, é que tu vais ver se tu és capaz ou não. E muitas vezes, né, muitas mulheres que dizem, eu não perdoo, né, que julgam aquelas mulheres. E é como também a Bíblia diz, também como nós aprendemos, quanto mais julgamos, mais as coisas nos acontecem. Então, tu julgas, dizes que não vou perdoar, e quando acontece essa situação, ela bem quer perdoar, mas depois não, por quê? Porque ela falou tanto, e as outras pessoas ali, à volta, ouviram isso, e ela fica, ai meu Deus, e agora? Depois deixas de ter a tua vida plena, deixas de ser feliz por causa dos outros. Então, perdoa, que é a melhor coisa da vida, é perdoarmos e levamos a vida com leveza. Deixa só tudo nos braços do nosso Pai, deixa nos braços de Deus, porque a falta de perdão mesmo traz doença. Então, perdoa, não deixes que isso te impeça de ser feliz. Não deixes. E eu também quero dizer que, graças a Deus, na situação, aquilo que eu passei aqui, graças a Deus que eu tive boas pessoas do meu lado que seguraram na minha mão. Eu tive a minha amiga Jacqueline, eu tive a Carla, eu tive a minha mãe, a minha irmã, que sempre, todas ali, sempre tiveram em concordância, em oração, oraram por mim. Por isso também a importância de vocês terem as pessoas certas perto de vocês. Cuidado com quem vocês têm ao vosso lado, que só estão ali quando necessitam. Cuidado com isso, né? Tenham pessoas, né, da vossa vida que vocês sabem que elas estão aí para vocês para tudo. O que der vier, tanto para o bem, tanto para o mal. Não tenha só aquela amiga que só se lembra de ti. Ela é minha amiga, eu lembro quando passávamos fome. Não. Tem aquela amiga que lembra de ti quando vocês estavam lá na força, mas também quando vocês estão ali em cima. Aquela amiga que te impulsiona. E graças a Deus eu digo aqui de boca cheia que eu tenho essa amiga, quem eu admiro e quem eu amo muito, a minha amiga, que é amigos mais chegados como irmãos, que é mesmo a Jacqueline. Aquela amiga que acreditou mais em mim do que eu mesma. Aquela amiga que sempre me impulsiona, que sempre me põe a fazer coisas boas. Graças a Deus que eu tenho essa amiga e que essa é amiga mesmo de Deus. Esse foi um encontro de almas e que agora nós também estamos a trilhar um caminho juntas na presença de Deus. Queremos amizades mais do que isso? Não queremos. Então, é isso. Tenham também amigas por perto, pessoas que vos amam, sendo vocês, né, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de altos e baixos, tenham esse tipo de amizade. E eu tenho ela, eu tenho a minha irmã também, que também, através da psicanálise, nós conseguimos ter mais essa conexão. A minha irmã sempre foi muito amorosa, de amor e abraços. Eu nunca fui uma mulher de abraçar. Isso porque a falta também do abraço, né? Eu nunca fui, mas... E tanto que a Jacqueline sempre dava abraços, eu sempre recusei, mas agora nós temos isso. Quando nos encontramos, é beijinhos e abraços. E agora estamos assim, né? Então, a minha irmã também sempre foi uma menina carinhosa, assim, mas eu sempre... Mas graças a Deus também já... Era algo que eu também não conseguia dizer. Era amo-te para minha irmã, para minha mãe, por causa das coisas que passei. E graças a Deus hoje consigo dizer amo-te, consigo abraçar e consigo... E tenho ali, eu tenho os milhões do meu lado. Não tenho os milhões do meu lado. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Ai, essas palavras suas me emocionam. A criança que está chorando só um bocadinho. Gente, tá vendo o quanto é incrível? Isso é muito lindo, esse momento. E a gente mostra a realidade aqui para você entender que é vida real. Não precisa a gente viver de fingimento, não precisa a gente viver de esconder. A Márcia é real. Ela tem filhos, ela é mãe, ela é filha, ela é serva, além de tudo, ela é esposa. E é tão incrível, Márcia, que tinha uma preciosa que queria poder dizer o quanto te ama, queria fazer uma homenagem para você, ao vivo aqui também.
Só que ela tinha falado que ela ia estar um pouquinho ocupada, que ela está no médico, né? E ela não conseguiria. Ela falou que não conseguiria estar. Mas eu quero dizer que ela te ama muito, muito, muito também. Ela queria muito fazer essa homenagem para você, a Jaqueline, tanto que quando a gente estava conversando mais cedo, ela falou assim, ó, infelizmente eu só não vou poder estar, porque como eu estou no médico, eu vou estar no médico, eu não vou conseguir. Mas eu quero deixar a minha gratidão por ela aqui para você. Ela também te ama muito. E você é muito incrível, incrível, incrível. Eu já te tenho como amiga desde o primeiro dia que a gente conversou. Eu creio que Deus vai preparar momentos de eu estar aí, claro, né? De eu poder viajar para aí. E eu creio que Deus vai preparar isso. Mas eu quero dizer, agradecer você por todo este momento, todo esse aprendizado que você colocou aqui para a gente. Quero mostrar essa realidade, que é ser mãe, que é ser esposa, que é ser serva, que é ser temente e obediente à voz do Senhor. Então, a Márcia e a Jaqueline também é uma dessas, que passa por tudo isso e que está aqui mostrando para você que se você precisa de uma ajuda, de um conselho, se você precisa de conversar com alguém, chama nós, manda mensagem para a Márcia. Hoje ela atende já, né, Márcia? Você já atende? Tem aqui a minha cliente agora, aqui, a minha Ana Ferreira. Tem Então, aqui. aí, tá vendo? Então, tem pessoas que... Então, é isso. Sinta-se todos abraçados. E como eu não despeço ninguém de mãos vazias, eu acho que, na verdade, não é eu, né? Deus, ele nunca despede ninguém de mãos vazias. Eu quero agradecer por este momento incrível. Quero orar por você que está aí em casa. Que talvez neste momento que nós viramos e falamos dessa live, seu coração deu aquela dorzinha de que lembrou de tudo que aconteceu com você, mas que o Senhor venha trazer paz, bálsamo para o seu coração. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Primeiramente, te agradecendo por este momento incrível nesta live, meu Deus, com a minha amiga Márcia, com a Jaqueline também, que estava assistindo, e com todas as outras, ó Pai, que apareceu por aqui. Senhor, eu peço ao Senhor, meu Deus, que quando elas verem esta live, mesmo que se trazer ali momentos de tristeza, meu Pai, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga o bálsamo, o Senhor continua prosperando e surpreendendo a Márcia, meu Deus, abençoa os filhos, abençoa, meu Pai amado, o esposo, toma a direção da sua família. Ó Pai, que em tudo teu nome seja glorificado. Também pedimos ao Senhor, meu Deus, pela vida da Jaqueline, meu Pai, continua surpreendendo ela, continua sustentando, continua abençoando a Coa, meu Pai, abençoa todos os seus filhos, seu esposo, seus sonhos, seus planos, que tudo, Senhor, venha ser para a tua honra e para a tua glória. Ó Pai, sabemos que a tua palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, ó Pai. Eu quero profetizar alegria, meu Pai, sobre a vida das minhas irmãs que vão ver esta live depois. Senhor, traga a paz, traga o bálsamo, traga-nos a alegria, meu Pai, e nos faça entender, Senhor, que a maca, a cama, meu Pai, que nós estamos carregando, é simplesmente para nós lembrar de onde nós saímos, meu Deus, mas não é para nós ficar trazendo, revivendo sempre o que doeu, o que está doendo, meu Deus, mas que o Senhor nos faça entender que os nossos olhos, meu Pai, já foi aberto pelo Senhor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Márcia, muito obrigada. Obrigada pela gente, paciência, né? Favor, quase um ano. Tira um quase um ano. Quase um ano que ela me convidou para fazer essa live. E eu sempre com vergonha. E depois houve uma altura que disse, não, chega, vamos fazer sim, senhora, que isso, medo. E, então, eu te agradeço. E as mulheres, o meu conselho é que não sejam chatas, mulheres. Não sejam como as mulheres rechosas. Não sejam chatas na vida de ninguém, principalmente na vida dos vossos maridos. Tratem bem os vossos maridos, para que eles tenham prazer quando sair do trabalho, chegar em casa, para que quando ele receber convites de outras partes, que ele vai dizer, não, eu vou para perto da minha mulher, dos meus filhos. Que ele tenha prazer em estar na presença da sua mulher. Então, não sejam chatas na vida dos vossos maridos. Sejam carinhosas. Criem, às vezes as pessoas dizem que nós separamos porque o relacionamento caiu na rotina. Não caiu na... Criem, então, uma rotina. Vocês criem uma rotina, um dia de semana, que vocês né, façam vossas coisas, a mulher bota a sua lingerie, faz a melhor comida para o marido, façam perguntas um ao outro, né, o que gostaria que o outro fizesse.
tenham essa rotina e podem ter a certeza que vai ser uma rotina que vocês vão querer fazer para a vida toda e querer levar para a vida toda e o relacionamento jamais irá cair na rotina. Então, sejam felizes e não sejam chatas nem na vida do vosso marido, nem na vida de ninguém. Perdoa quem vos faz mal, paguem o mal com bem e segue a vida com Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada. É isso. E ó, o desafio para vocês hoje. Vamos lançar um desafio, porque eu gosto de desafio. De vocês que puderem, faça algo ali que esteja no seu alcance. Não precisa ser coisa muito mirabolante, mas faça algo, tira a fotinha lá, nos marca, nem for uma mesinha de um café da manhã ou alguma coisa. Nos marca, nós vamos ficar muito felizes. E você que assistiu essa live até agora, gente, tira o print, deixa lá como que vocês gostou, marca eu, marca a Márcia e chega aqui. Se você quer ver mais lives, corre, fala com a Márcia. Márcia, para de dar desculpa e já marca uma semana seguida de live com a Núbia e aí nós segura na mão e vamos. E eu espero que Deus continue te abençoando. Vamos tirar nossa fotinha, é claro. Tira tudo. Peraí. Peraí. 1, 2, 3. Peraí. Ai. Eu não consigo. Jacqueline, tira. Jacqueline vai tirar. Jacqueline, tira aí pra nós. Pois tira aí, nos marque. Você que quer assistir tudo que foi falado novamente, ela fica salva aqui no meu Instagram por 24 horas e depois ela sobe para o meu canal do YouTube. Você que ainda não segue lá no canal do YouTube, por favor, já corre e nos siga. E, gente, eu só tenho a agradecer por cada um que apareceu aqui. Eu tenho a agradecer por cada um que me abraçou na Angola, em Portugal, na França. Eu tenho a agradecer cada um. E muito obrigado por me receber nessa viagem incrível. E vocês viram? Não, agora eu tenho que acabar contando. Vocês viram que eu arrumei meu cabelo, gente, assim, bem afro-puff, assim, porque eu me inspirei nela ontem. Ai, por favor. Então, por esse motivo, gente, que Deus abençoe, ó. Um beijo, porque se deixar, a sanguina fala demais. Aqui são duas sanguíneas, estou aqui para me controlar também. Vai. Beijinhos, obrigada por tudo, obrigada por todas aí, que Deus vos abençoe. Jeane, todas que apareceram, ó. Obrigada, Deus vos abençoe.